aí, meu povo? Geografia 1, capítulo 26, África, regionalizações. África, muitas ou uma só. A África possui uma vasta extensão territorial, marcada por uma grande diversidade de paisagens naturais e humanas. Dessa forma, diferentes critérios podem ser utilizados na divisão do continente em regiões, facilitando, assim, o estudo do espaço e o entendimento da realidade histórica e socioeconômica. De acordo com a divisão política-administrativa e a localização dos países, o continente africano se divide em 5 regiões: África Setentrional, África Ocidental, África Oriental, África Central e África Austral. Considerando como critério as características étnicas e culturais, o continente é dividido em 2 grandes complexos regionais, que têm o deserto do Saara, o maior e mais quente da Terra, como divisor. A África do Norte, ou Islâmica, que compreende os países acima do deserto e de maioria árabe e islâmica, e a África subsaariana, localizada ao sul do deserto, povoada majoritariamente por negros e marcada por grande multiplicidade religiosa. A África do Norte, durante muito tempo, ficou conhecida também como África Branca e a África Subsaariana como África Negra. Entretanto, trata-se de uma divisão cada vez menos utilizada por se referir à cor de pele da população, reforçando a ideia de divisão de raças humanas e a existência de uma hierarquização social carregada de preconceito e exclusão. Entretanto, essas propostas não servem para criar a ideia de uma dicotomia do continente, mas para favorecer o reconhecimento do quadro diverso existente, facilitando assim o entendimento das condições sociais, econômicas e geopolíticas dessa porção do planeta. África do Norte e o Maghreb. A África do Norte compreende 6 estados independentes e um território em busca de independência, o Saara Ocidental, ocupado pelo Marrocos desde 1975. Nos séculos 7 e 8 ocorreu a invasão árabe e, com isso, o islamismo e a língua árabe passaram a ser predominantes na região, o que explica a denominação África Islâmica. Entretanto, alguns países do eixo que vai do chifre africano até o Golfo da Guiné possuem minorias muçulmanas significativas e em muitos deles os islamitas predominam, como é o caso da Somália. A Tanzânia e a Zâmbia, países bem distantes do norte, também possuem minorias importantes, como pode ser observado no mapa a seguir. Nas últimas décadas, o islamismo vem rapidamente se expandindo por essas franjas do mundo muçulmano e atingindo países de religiões cristãs e ancestrais africanas. Destaca-se na África do Norte a sub-região chamada Maghreb, o que significa poente, em referência ao centro do islamismo, localizado na Península Arábica. Ela inclui a Argélia, a Tunísia, o Marrocos e o Saara Ocidental. Esses países, em 1989, criaram o bloco União do Maghreb Árabe, visando reforçar os laços que unem os Estados-membros e seus povos, contribuindo para a consolidação de uma política comum nos mais diversos campos e para a paz. Nas últimas décadas, eclodiram movimentos fundamentalistas islâmicos que se tornou um problema sério para as nações norte-africanas. A ineficiência dos governos em combater as mazelas sociais fortaleceu os movimentos que defendem a formação de governos regidos pelos princípios do Alcorão. O petróleo é a principal riqueza do norte africano. Líbia, Argélia e Egito são países que produzem grande quantidade de petróleo no continente, com produção também de gás natural. Primavera Árabe. A África do Norte e o Oriente Médio, regiões que compõem o chamado mundo árabe, foram afetados por sucessivas revoltas no final de 2010, que derrubaram ditadores e culminaram em diversos conflitos.
Esses levantes populares ficaram conhecidos como Primavera Árabe, que teve início com protestos na Tunísia após um jovem atear fogo ao próprio corpo em reivindicação por trabalho, justiça e liberdade, e se espalhou por diversos países. Governos ditatoriais receberam o apoio de países estrangeiros e tentaram reprimir e censurar o movimento, mas os manifestantes encontraram forças na internet e nas redes sociais utilizadas para organizar e engajar a população e a comunidade internacional. Assim, as revoltas populares movimentaram Marrocos e a Argélia e conseguiram derrubar os governos da Tunísia, da Líbia e no Egito. Contudo, diferentes desdobramentos aconteceram no decorrer desses anos, como o enfraquecimento da Primavera Árabe no Egito e o retorno da ditadura liderada pelo marechal reformado Abdel Fattah al-Sisi. África subsaariana. Essa região abarca os países citados ao sul do deserto do Saara, apresentando uma população predominantemente negra. Anteriormente chamada de África Negra pelos colonizadores europeus, abrange do Cone Sul africano, atravessando os desertos da Namíbia e do Kalahari, as savanas da África continental, compreendendo também a costa leste tropical e equatorial, inclusive a ilha de Madagascar e o Golfo de Guiné, na costa oeste. Entre a África subsaariana e a África do Norte, existe uma região conhecida como Sahel, que significa costa ou fronteira, termo criado para designar uma faixa fitogeográfica denominada por vegetação de estepes e que recebe uma precipitação entre 150 e 500 milímetros por ano. Nas últimas décadas, essa faixa tem sido afetada por todo o sistema social e econômico que utiliza as melhores e mais férteis terras para a produção voltada ao mercado externo e pressiona a população local a utilizar terras mais frágeis para o seu próprio sustento. Com isso, observa-se muitas vezes o avanço da desertificação, processo de degradação das terras pela utilização de técnicas rudimentares de cultivo que provoca a improdutividade dos solos. As principais causas desse impacto estão relacionadas à ação humana. A retirada da vegetação nativa por atividades agrícolas de caráter insustentável deixa os solos suscetíveis à desertificação. Esse processo também está ligado a fatores de ordem natural. O prolongamento das secas provocadas pelas mudanças climáticas tem contribuído para acelerar o processo e intensificar o problema da fome e das tensões sociais. A África subsaariana destaca-se pela multiplicidade de crenças e religiões, como o cristianismo, difundido pelo colonizador europeu em detrimento das religiões ancestrais. Atualmente, o islamismo avança a partir do norte, influenciando até parcelas significativas das comunidades da Tanzânia, na costa leste, do norte do Golfo da Guiné, do Chipre africano e de todo o semiárido saheliano, que enfrenta atualmente guerras geradas por grupos radicais. Essa parte do continente africano corresponde à fração menos desenvolvida do ponto de vista socioeconômico, uma condição que é fruto de um histórico de exploração escravista na era colonialista e posteriormente imperialista. Nesse sentido, apresenta os piores indicadores de taxa de mortalidade, expectativa de vida, taxa média de escolaridade, acesso à educação, moradia, saúde e saneamento básico. De toda a população do planeta contaminada pelo vírus da HIV, 75% encontra-se nessa parte da África. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.